Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade está no ar. Troca de tiros entre um policial e bandidos em Sorocaba terminou com a morte de um dos suspeitos. Segundo testemunhas, pouco antes das 7 horas da noite, 2 homens chegaram em uma moto e renderam funcionários deste pet shop na Avenida Américo Figueiredo. Ele entrou no pet shop, se identificou como policial, um dos meliantes, um dos infratores, efetuou um disparo contra o policial militar. O policial ele revidou essa injusta agressão. O infrator entrou em óbito. O outro assaltante de 20 anos de idade também estava armado e chegou a fugir. Ele foi detido a 100 metros daqui por policiais da Força Tática. O tiroteio assustou moradores do bairro Jardim Simos. Que está realmente faltando segurança. Assustado a gente fica, porque o Jardim Simos aqui, principalmente aqui, tá demais, viu? É uma insegurança total. A Polícia Rodoviária de Boituva apreendeu um carro com mais de 700 produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai. O motorista tentou passar pelo pedágio da rodovia Castelo Branco, escondido logo atrás de um caminhão, mas foi abordado pela polícia. Foram encontrados aparelhos de DVD, rádios portáteis, telefones, roteadores e outros eletrônicos. Tudo foi levado à Polícia Federal de Sorocaba e o suspeito foi encaminhado para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo. E olha essa história, um senhor de 77 anos foi espancado e roubado no bairro do Éden, em Sorocaba. De acordo com a polícia, 3 assaltantes com idades entre 13 e 15 anos estavam armados com uma espingarda e roubaram R$ 1.200, um relógio e 2 celulares da vítima. Eles tentaram fugir, mas 2 menores foram encontrados e encaminhados para a Fundação Casa de Sorocaba. O outro permanece foragido. E um casal de bolivianos foi preso com mais de 3 quilos de folha de coca na rodovia Castelo Branco, em Itu. O material estava no ônibus com os dois, distribuídos em 16 sacos. O casal foi levado à Polícia Federal de Sorocaba e deve responder por porte de matéria-prima para a fabricação de entorpecente, já que as folhas de coca são usadas na produção de crack e cocaína. Estudo da Organização das Nações Unidas aponta que só no Brasil é possível que aproximadamente 8 milhões de crianças sejam vítimas de abandono pelos pais. O Conselho Tutelar de Sorocaba se depara constantemente com esta situação. Uma atitude que pode acarretar graves problemas emocionais. Veja a história. Quem vê essa casa cheia de lixo pode duvidar, mas aqui vivia uma família. Jennifer de Santana Ribeiro, de 28 anos, morava desde junho com os 2 filhos, uma menina de 3 e um garoto de 7 anos. Em julho, o Conselho Tutelar tirou dela a guarda dos menores. Segundo o Conselho, as crianças foram abandonadas por 2 dias em meio a esta sujeira. Elas estavam sem comida, sem roupa e dormiam ao lado de fezes de animais. Na casa, junto com os restos de comida e roupas, encontramos uma convocação da Justiça para a mulher comparecer a uma audiência com o juiz da Vara da Infância e Juventude. Este homem, que não quis se identificar, alugava o cômodo para a jovem. A mulher abandonou o lugar há 1 semana e foi embora sem pagar o aluguel. Porém, a maior preocupação dele não é com o dinheiro, mas com o futuro das crianças que moravam ali. Ela era criançada, né? Saber o que está acontecendo com os pequenininhos lá. Mãe assim não devia, já que não pode tratar, deixa a família cuidar, né? Acho que eles estão melhor lá do que com a mãe. Antes de se mudar para o bairro Maria Eugênia, Jennifer e os filhos viviam em uma casa alugada nesta propriedade, no bairro do Iporanga. O dono do imóvel é este senhor. A filha dele batizou um dos filhos e desde que o conselho levou as crianças, a madrinha visita os menores. As crianças estão bem, com certeza, estão bem cuidadas, entendeu? Mas não é isso que ninguém quer para as crianças, né? As crianças têm o certo, tem que ter um lá, né? Tem que ter algum do parente para cuidar. O Conselho Tutelar de Sorocaba toca hoje mais de 23 mil casos, muitos deles de abandono. Em ocorrências semelhantes ao de Jennifer, a mãe pode perder a guarda das crianças e ainda ser indiciada por abandono de incapaz, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando a gente recebe uma denúncia de abandono, a gente chega até o local, as crianças estão sozinhas, a faixa etária da criança demonstra claramente que ela não tem condições de cuidar dela, não é um adolescente de repente, tal, são crianças, como nós já flagramos aqui, crianças de 5 cuidando do irmãozinho, bebezinho, né? Então, nesses casos, normalmente, quando fica claro pra gente a questão do abandono, normalmente é lavrado esse boletim de ocorrência, sim, para que esses pais possam vir a responder. Para esta psicóloga, ser abandonada pela família pode trazer consequências graves e futuros problemas emocionais. Isso vai gerando algumas fragilidades emocionais, alguns sentimentos, medo, insegurança, né? Esses são os principais que vão gerando uma baixa autoestima. A criança, se for bem assistida, pode se recuperar, mas o trauma nunca será esquecido. As crianças, depois que se tornarem adultas, lembram desse fato e dessa situação. Mas, tendo uma estrutura saudável, elas aprendem a lidar com essa situação. Nossa equipe de jornalismo acompanha o caso do Instituto Royal desde o primeiro dia de manifestação, quando os ativistas ficaram em greve de fome e acorrentados em frente à empresa. Renato Diniz tem outras informações sobre as investigações do lugar que sofre denúncias de maus tratos a cães da raça Beagle. De acordo com o Instituto Royal, existe a possibilidade de que os cães da raça Beagle que forem devolvidos sejam entregues à adoção. Renato Diniz, de Sorocaba, para o Manchetes Noticidade. E funcionários do Instituto Royal se sentem ameaçados desde a invasão da empresa e não estão trabalhando. Viaturas em chamas. Carros da imprensa apedrejados. Foi assim o fim de semana de protestos em frente ao Instituto Royal no interior de São Paulo. Testar qualquer coisa que seja em seres vivos é um absurdo. Vários funcionários e diretores do Instituto Royal disseram que estão sendo ameaçados. Desde o dia da invasão, na semana passada, eles não voltaram para a empresa. Alguns deles estão hospedados em um hotel de São Paulo e não sabem quando devem retornar. Todos os dias eu tenho ameaças no meu computador, meus e-mails particulares, nos meus telefonemas. Os ativistas deixaram este bilhete depois da invasão. Eles exigem acesso aos locais onde os animais são guardados e, principalmente, que todos os bichos sejam libertados. Por fim, as ameaças. O grupo diz que os protestos não vão parar até que todas as exigências sejam atendidas. O instituto, que age dentro da lei, é acusado de maus tratos a animais durante testes de produtos farmacêuticos e cosméticos para grandes empresas. Os animais estavam sim mutilados. Eles têm essas marcas que eu te falei, todos ao redor do focinho, muitos têm machucado nas patas, tem alguns cachorros com as línguas mutiladas. Durante a invasão, os ativistas encontraram este cachorro. Ele estava morto e congelado. O diretor do instituto negou que o animal tenha morrido por causa dos testes. Ele morreu de causa natural. A veterinária congelou para poder fazer a análise anatopatológico no dia seguinte para ver qual foi a causa. Além da invasão e da retirada dos mais de 170 animais, a polícia investiga as ameaças aos funcionários do Instituto, que lamentam que um trabalho de anos tenha sido desperdiçado. Eles só se esqueceram de que todas essas pesquisas são feitas em prol da própria humanidade e em prol dos animais também. Terça-feira de calor na região, por isso, há possibilidade de chuva durante a noite. Em Sorocaba, hoje a máxima chega aos 28 graus. Veja como fica o clima em outras cidades da nossa região. Em Itupeva, as temperaturas variam entre 19 e 33 graus, mesma mínima prevista para Itapetininga. Em Porangaba, mínima de 20 e máxima de 29 graus, mínima de 18 em Jundiaí. Um homem morreu afogado no lago de uma chácara em Ibiúna. Ele estava com amigos que não conseguiram salvar a vítima. Moradores da Vila Pardini, em Votorantim, reclamam que desde sexta-feira da semana passada estão sem água. A moradora Magali entrou em contato com a nossa redação e disse que já ligou várias vezes na empresa Águas de Votorantim, responsável pela distribuição na cidade, e ainda não teve nenhuma resposta. Em nota, a empresa informou que a rede de água localizada na rua Nelson Teixeira foi obstruída e uma equipe da concessionária está trabalhando para que o problema seja solucionado até a madrugada desta quarta-feira.
O fluxo de caminhões nas rodovias da nossa região é intenso, mas para circular, todos esses veículos precisam passar por uma balança. Entenda por quê na reportagem. Quem passa pela rodovia João Leme dos Santos, entre Sorocaba e Salto de Pirapora, encontra muitos problemas. Um deles é a quantidade de buracos na estrada. Essa estrada de Salto aqui é terrível, cheia de buraco. Coitados dos caminhoneiros sofrem. Algumas ainda estão esquecidas. Não tem condições de andar. Um dos motivos para a existência de buracos nas rodovias está ligado ao excesso de peso dos caminhões. Por isso, as balanças são tão importantes. No estado de São Paulo existem dois tipos: as móveis, onde a fiscalização é feita por meio de nota fiscal, e os postos fixos. O caminhão é direcionado para a balança de precisão com pesagem em até 5 km por hora. Uma vez o nosso sistema detectando através da classificação do caminhão que ele está com sobrecarga, direciona o mesmo ao pátio para cumprimento da legislação. No sistema Castelo Branco Raposo Tavares, só neste ano 626 motoristas foram multados. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, o motorista que trafegar com excesso de carga recebe uma multa que varia de R$ 85 a R$ 191, dependendo do excesso de peso, além de ser obrigado a retirar o sobrepeso do veículo. Todas essas medidas são importantes para manter a vida útil do asfalto e a segurança de todos. A fiscalização é importante porque andar dentro dos limites legais de peso contribui com a conservação do pavimento, sobretudo com a segurança dos motoristas, além de reduzir os custos de manutenção dos caminhões. Conseguiu guardar um dinheirinho e está pensando em investir? No quadro Saindo do Vermelho, o economista fala quais as melhores opções de investimento. Nossa aplicação tradicional, que vem remunerando muito bem, é a nossa caderneta de poupança, né? Então ela é a primeira opção, porque está isenta de tributos, de impostos, você tem uma facilidade para aplicar ou para resgatar no seu controle, então ela é a melhor aplicação que a gente tem. Mas é claro que o mercado oferece outras aplicações, as famosas aplicações de renda fixa, né, que são os fundos de investimento, ou CDB, Certificado de Depósito Bancário, Recibo de Depósito Bancário. Os bancos têm vários tipos de aplicações, então é importante que você procure 2 bancos, 3 bancos para fazer comparação, que eles mostrem todas as opções de investimento. Lembrando que há investimentos de maior risco, então quanto mais eu quero ganhar, maior o meu risco. Então hoje eu posso entrar na Bolsa de Valores, né? Então, só que a Bolsa de Valores a gente sabe que tem uma variação bastante grande, né? Você tem que estar muito bem preparado, nunca aplique todo o recurso seu num investimento só, né? Então procure diversificar um pouco mais o seu investimento de forma que você tenha essa rentabilidade, né, daquilo que você está ganhando. Até sexta-feira, o Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, um dos cartões postais de Sorocaba, realiza uma programação especial para as crianças. Andréia Trevisan. Os visitantes vão ter a chance de conhecer os bastidores do parque. Haverá também contação de histórias e ainda homenagem aos animais símbolos do parque, como os elefantes, hipopótamos e lobos-guará. As visitas, monitoradas na parte da manhã e da tarde, vão passar por vários ambientes onde trabalham os profissionais responsáveis pelos bichos. As atrações são de graça, mas é preciso agendar. Anote o telefone do Zoológico de Sorocaba, 3227-5454. Participe dos nossos telejornais. Entre em contato com a nossa redação pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Fernando Matos. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.